Olá, eu sou o apóstolo Ronald Souza, presidente do Ministério Apostólico Refúgio em Cristo. Estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem impactante e que certamente fará bem ao teu coração. Não deixe de assistir e ouvir esta mensagem, porque ela vai impactar teu coração. Que bom estar mais uma vez aqui para trazer a palavra de Deus. Palavra de Deus que é uma palavra gloriosa, uma palavra que vem direto ao nosso coração, trazendo refrigério, trazendo ensinos, trazendo tudo o que é de bom. Hoje gostaria muito de meditar com vocês num texto muito importante que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Diz o seguinte, o texto: E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu: Ide para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. E assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco para que viesse ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: Não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Palavra extraordinária, palavra maravilhosa, um evento que acontece com Jesus exatamente à beira do lago de Genezaré, e me fez lembrar que um desses dias da semana eu estava na janela da varanda do meu quarto, do meu apartamento, desculpem, e em frente tem um lago. E neste lago eu vi homens com barcos pescando. Quase sempre, praticamente todos os dias, eles vão com barco ali para pescar. E eu fico observando que alguns dias eles conseguem pegar peixes, outros dias não. E aí me trouxe a lembrança exatamente esta passagem que fala sobre uma pesca maravilhosa, onde Jesus estava falando à multidão, mas a multidão cresceu muito e já não havia como ele falar para
todas aquelas pessoas. Então diz Lucas no capítulo 5 e versículo 2, que ele chegou no local que tinha 2 barcos e os pescadores lavavam as suas redes. Lavavam as suas redes porque, na verdade, não tinham passado a noite inteira e não tinham conseguido pescar nada. E quando fala com eles, quando observa o semblante deles, consegue observar que é um semblante de pessoas que estavam se sentindo fracassadas. Porque, afinal de contas, eram pescadores profissionais, eram pescadores competentes, pescadores conhecidos, porém, naquela noite, passou uma noite inteira e não conseguiu pescar. E Jesus então se aproximou deles e começou a conversar com eles. E viu que havia nesses homens essa situação de se sentir fracassado. Quantas vezes nós também, né, por uma coisa ou outra, acabamos tendo um sentimento de fracasso, temos um sentimento de alguma coisa não está indo bem com a nossa vida. Porém, agora estava acontecendo algo diferente, porque Deus estava chegando ali. Costumo dizer que quando nós nos esforçamos muito, mas não colocamos Deus à nossa frente, não confiamos em Deus, não pedimos a ajuda de Deus, achando que nós somos autossuficientes, muitas vezes nós fracassamos. E aí vem esse momento de ficar decepcionado com tantas coisas. Mas o Senhor Jesus chega ali e fala aos pescadores. No versículo 3 diz que ele entra no barco e fala aos pescadores, pedindo para eles se afastarem dali da terra, onde estão atracados. Isso nos traz um ensinamento de que muitas vezes os nossos fracassos, eles são muito sérios, até porque nós não saímos da beira, nós nos afastamos das coisas e de pessoas, principalmente, que passam só mensagens de fracasso, de desânimo, mensagens que não faz com que eu e você possamos sentir um ânimo para prosseguir, mas pelo contrário, trazem palavras até para que possam nos desanimar mais. Porém, ele entrou ali e pediu para se afastar da terra. Num primeiro momento, tecnicamente, ele estava pedindo para se afastar para que ele pudesse falar àquela multidão, porque seria, vamos dizer assim, um palco no meio da água, afastado, para que ele tivesse espaço. Mas, na verdade, nós pensamos que, por outro lado, ele diz assim: olha, te afasta dessas pessoas que só trazem mensagens negativas, te afasta dessas pessoas que não vê que você pode ou você é um vencedor. Então, ali ele começa a falar, e logo depois que ele fala, Jesus também faz o seguinte: incentiva. Lá no versículo 4, ele já incentiva a esses pescadores que estavam desanimados a lançar as redes.
mais uma vez, eles estavam tão desanimados que não lançaram e não obedeceram a ordem logo de imediato, mas continuaram falando, mas nós passamos a noite, não conseguimos nada. Ou seja, continuaram pensando naquelas coisas negativas que tinha acontecido e tinha levado eles ao fracasso. Quantas vezes Deus nos chama para nos dar vitória, para entrar nos nossos planos, nos nossos sonhos, e nós continuamos dizendo para Deus palavras negativas, achando que não tem jeito, não tem como avançar mais, não é verdade? Mas o Senhor Jesus está nos usando nesta hora, e eu creio, para você que está nos assistindo, para que você saiba que Ele pode mudar a realidade da nossa vida. Ele pode trazer uma nova realidade para cada um de nós. Ele pode realizar novos sonhos em nossa vida, desde que possamos confiar e obedecer à ordem dele. Quando ele falou, então, em primeiro momento, os pescadores reclamaram, não, nós passamos a noite toda, não conseguimos nada, mas de repente parece que um ânimo entrou no coração de Simão, e ele disse assim, mas tem uma coisa, sob a tua ordem lançarei a minha rede. Oh, que coisa maravilhosa. Agora é como se ele dissesse assim, não, vou esquecer tudo isso e vou obedecer a ordem desse homem, que certamente ele está falando com tanta autoridade, com um amor tão grande, que alguma coisa pode acontecer. E diz a palavra de Deus aí em Lucas capítulo 5, que mesmo na adversidade, eles foram chamados a trabalhar. Ei, não para não. Às vezes você fica fracassado, desanimado, aí vou parar. Não tem um ditado aí fora que diz assim, vou chutar o balde. Chuta o balde não. O balde não tem culpa de nada. O que você tem que fazer, nós temos que fazer, é manter o balde ali e chutar os nossos fracassos, os nossos desânimos e caminhar confiando em Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Incentivou a trabalhar, deu a ordem para lançar a rede. Lançai a rede. Falou para eles no meio do fracasso, lance a rede. E eles obedeceram. Que bom, hein? Muito bom. Quando nós obedecemos a Deus, pode ter certeza que eu, você, nós só sairemos ganhando. Alguém talvez fique assim em dúvida, não sei. Aí eu vou até para uma linguagem bem mais simples assim. Custa alguma coisa você obedecer à ordem de Deus? Ainda que você, vou até dizer mais, ainda que você nem creia, você não está crendo, não acha que vai ter alguma mudança, mesmo assim, que é um conselho, obedece à voz de Deus. E vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Diz lá em Lucas capítulo 5, nesse mesmo capítulo, que eles lançaram a rede. E ao lançar a rede, começaram a puxar e tinha muito peixe. A tal ponto que o barco parecia que ia afundar. Chamaram amigos de outro barco
chamaram amigos de outro barco para poder ajudar. E mesmo enchendo o outro barco, quase que o outro barco também afunda. O texto então diz que eles ficaram maravilhados. Lá no versículo 6 e 8 diz que ficaram maravilhados. A quantidade era abundante. E Simão e os outros pescadores reconheceram o poder de Deus. Reconheceram o poder de Deus. Viram que ali estava acontecendo um milagre. Um milagre extraordinário. Imagina, pescadores, profissionais importantes, passaram a noite inteira tentando pescar e não pescaram nada. Entretanto, agora, sob a ordem de Jesus Cristo, sob a ordem de Deus, lançam a rede e um milagre acontece. Os peixes começam a entrar na rede e acontece ali então uma pesca maravilhosa. Chegando já ao final dessa mensagem, quero dizer para você, para mim também, sempre que eu falo a você, eu falo para mim também. A mensagem é para todos nós. Não é bom experimentar a boa e agradável vontade de Deus? Não é bom confiar em Deus, mesmo que a nossa vida esteja difícil? Estejamos passando fracasso atrás de outro fracasso, decepções atrás de outras decepções. Ei! É nessa hora que a palavra de Deus diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ainda diz a palavra de Deus que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Portanto, meu amigo, você que está nos assistindo, eu tenho certeza que o Espírito Santo está usando a mim e a você para trazer agora esse bálsamo, trazer a solução e dizer para você: não temas, mesmo na hora da decepção e do fracasso, o Senhor pode atuar, tem poder para atuar na minha e na tua vida. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Permita-me orar por você e pela tua família. Deus bendito, obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que tu já estás atuando na vida daqueles que estão assistindo e ouvindo a nossa palavra. Que eles possam, Senhor, mesmo em meio a decepções, em meio a tudo aquilo que vem atingindo eles, até enfermidades, quem sabe, que eles possam, Senhor, receber uma ordem de Ti, Senhor, para que possam ser vencedores. Ó Deus, é o que te pedimos e já rogamos em o nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.